Bem, gente, voltando com mais questões de física. Dessa vez a gente vai fazer um cálculo usando o conceito de potência. Eu tenho aqui que ao se ligar uma resistência projetada para funcionar em 220, numa diferença de potencial de 110, a potência dissipada em relação ao seu funcionamento em 220 será, ele quer saber a relação da potência dissipada quando um equipamento é usado em 110, sabendo que ele é projetado para funcionar em 220. Então a gente sabe que a potência dissipada, nesse caso aqui, a gente vai usar a relação de U, que é a diferença de potencial, ao quadrado sobre R. Potência dissipada é a tensão ao quadrado sobre R. Se eu usar uma diferença de potencial de 220, o primeiro caso aí, eu vou chamar de U1 igual a 220, qual vai ser a minha potência dissipada? Vai ser 220 ao quadrado, como eu não tenho resistência, vou chamar de R. 220 ao quadrado, vou fazer essa conta aqui na calculadora para não errar, vai ficar 48.400 sobre R. Essa é a potência dissipada para o primeiro caso. Para o segundo caso, 110, a potência dissipada vai ser 110 ao quadrado sobre R. E isso vai ser 110 ao quadrado sobre R, vou usar a calculadora aqui para não errar, 12.100 sobre R. Aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai comparar a potência dissipada em 110 com a potência em 220. Então aqui, ó, potência dissipada, eu vou usar primeiro a potência de 110, né, já que ele quer saber quantas. Eu poderia usar a outra também, né, usar a maior em cima e a menor embaixo, mas tanto faz. Eu vou usar a de 110 em cima, vai ficar 12.100 sobre R dividido por 48.400 sobre R. Aí a gente sabe, né, que esse R aqui é igual a esse R, então a relação aqui vai ficar 12.100 dividido por 48.400. Quanto é essa divisão? Essa divisão vai ficar 1 sobre 4. Então a gente chega na resposta, né? A gente chega na resposta que a relação da potência é 4 vezes menor, né? Ela é 4 vezes menor. Ou a gente pode dizer que a potência dissipada em 220 é 4 vezes maior. Aqui é 4 vezes maior e aqui é 4 vezes menor. Então, com isso, o nosso gabarito vai ter como resposta a letra B. Tá? Ele é 4 vezes menor. O gabarito aqui para essa questão é a letra B. 4 vezes menor. Já que ele quer saber a relação da potência usando a diferença de potencial de 110 em relação à de 220, não o contrário, né? Não é 220 sobre 110, vai ser a relação da menor com a maior. Tá? Então a letra B. Utilizando o mesmo artifício aqui, o mesmo raciocínio, a gente vai fazer esses exemplos aqui. Eu tenho um aquecedor, tem uma diferença de potencial U igual a 220 e tem uma potência dissipada de 1000. Essa potência ela tem unidade de watts. A gente sabe que potência dissipada é U ao quadrado sobre R. Aí aqui vai ficar 1000 igual a 220 ao quadrado sobre R. R vai ser 220 ao quadrado sobre 1000. A gente já sabe quanto é esse valor, né? 48.400 sobre 1000. Aqui divide. A resistência vai ser de 48,4, né?
ohm. Essa aqui é a resposta da letra A. Na letra B, qual é a potência se eu ligar em 110? Que é o mesmo raciocínio da outra questão, né? Se eu ligar em 110, a potência dissipada, a gente já sabe que é 4 vezes menor, né? Quando eu tenho 110, a potência é 4 vezes menor. Então vamos ver se isso realmente acontece nos nossos cálculos aqui. Então vai ficar 110 ao quadrado sobre o valor da resistência que a gente calculou, acabou de encontrar, né? 48,4. Aqui, deixa eu lembrar, é 12.000, 110 ao quadrado é 12.100. Então aqui é 12.100 sobre 48,4. Estou usando a calculadora aqui para não errar aqui os cálculos. Aí agora eu vou dividir 12.100 por 48,4. Vai dar 250 watts. Então a gente realmente comprovou que é 4 vezes menor, né? Se a potência para 220 é 1.000 e para 110 é 250, a gente comprova que é 4 vezes menor, né? E para finalizar esse exemplo que traz aqui uma associação de resistores em paralelo. Nessa associação de resistores, entre o ponto A e o ponto B, tem uma tensão de 30, que é a mesma tanto para esse resistor de baixo quanto para o de cima. Na associação em paralelo, o que vai mudar é a corrente, né? A corrente que vai chegar aqui, ela é dividida. Ela vai virar um I1 para esse lado e um I2 para esse lado. Onde a resistência for maior, vai ter menor corrente. E no final ela vai ser somada aqui. Sim, mas vamos verificar o que ele está pedindo nesse exemplo. Uma potência de 45 no resistor R, aqui, ó. Aqui tem uma potência dissipada de 45. E ele quer saber a intensidade de corrente na associação e depois a resistência equivalente. Então a gente tem que calcular o valor de R, né? A partir da tensão e a partir da potência. A potência no resistor R. A gente pode calcular inicialmente qual é o valor da resistência. Sabendo que potência dissipada, que a gente já viu, é U ao quadrado sobre R. No resistor R, a potência dissipada é 45. Então aqui vai ficar 30 ao quadrado sobre R. Então R aqui vai ficar 900 sobre 45, isso é igual a 20. Se o resistor R é 20, o resistor 3R é 60, tá? Sim, mas a pergunta não é essa. Ele quer saber qual é a intensidade da corrente que vai passar. Sabendo que aqui vale 20 ohm e aqui vale 60, né? Já que R é igual a 20, a gente pode calcular a resistência equivalente. Né? A resistência equivalente para esses dois resistores, nesse caso, vai ser o produto do 60 com 20 pela soma, 60 mais 20. O produto dá 1.200 e a soma dá 80. Quando você dividir aqui, vai ficar uma resistência equivalente de 15 ohm. Então aqui já calculou, já fez, encontramos a resposta da letra B. Essa resistência equivalente a gente vai utilizar para calcular a corrente total, pela primeira lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I, e vai ser a tensão sobre a resistência equivalente. A tensão é 30, já vem na questão, e a resistência equivalente é 15. Então a corrente total é de 2 amperes. Então calculamos a corrente. O que, é que a gente poderia fazer? A gente poderia calcular a resistência que passa no resistor R e depois calcular a resistência que passa no resistor 3R, usando a relação da potência. A potência é U vezes I. Tá? Sabendo que a potência é 45 no resistor R e a tensão aqui vai ser de 30, a gente poderia já calcular que I vale, vale 1,5, né? Potência aqui, o I vai ser
45 sobre 30, que é 1,5. Se esse aqui vale 1,5, então a gente já prevê que a corrente que passa aqui embaixo é 0,5, tá? Só que no caso da corrente de baixo, eu não tenho a potência, né? Eu tenho a resistência e tenho o valor de U, né? Então eu teria que calcular pela primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Aí o I vai ser igual a 60 sobre 60, não, 30 sobre 60. Aqui vai ficar, deixa eu apagar aqui com a borracha. No resistor de baixo, né, o resistor 3R, eu poderia, para calcular qual é a resistência que passa nele, eu posso usar de novo a relação aqui de U é igual a R vezes I. E vai ser 30 sobre 60, que é meio. Né? 30 sobre 60 é igual a 0,5. A soma das duas correntes, 1,5 e 0,5, é justamente a corrente total, que vai sair aqui no ponto B. Aqui nesse ponto B eu vou ter uma corrente de 2 amperes. Mas embaixo vai passar uma corrente de 0,5 ampere e em cima vai passar uma corrente de 1,5 ampere. No final elas vão se somar, vai chegar no ponto B. Ou elas vão se separar no ponto A, né? No ponto A, uma vai para cima, outra vai para baixo. Lembrando que a maior resistência vai passar a menor corrente. E a menor corrente, ou a menor resistência vai passar a maior corrente. Bem, eu trouxe aqui esses exemplos aí, questões envolvendo a parte aí de potência elétrica, potência dissipada. A gente volta aí numa próxima, trazendo outras questões aí para vocês. Até mais, valeu!